Aqui tem uma comparação, como eu falei anteriormente, né, de filme e de jogo, que a principal diferença é essa parte da interatividade. Então, enfim, o filme você vai assistir uma coisa pré-renderizada e o jogo ele vai atualizando todo momento e baseado nas entradas do jogador também, para atualizar essas animações e deixar algo bonito visualmente. E aqui a gente tem a menor unidade, que é o frame ou o quadro, né, que Quadro, a gente, sim. em português, que ele é basicamente uma imagem da sua animação, que várias dessas imagens vão compor, de fato, a sua animação inteira. E basicamente o que o motor vai fazer é pegar cada quadro desse e rodar ele sequencialmente para que faça dê essa sensação de fluidez e de movimento, né? E é isso que você vai ensinar a gente a fazer hoje, né? Exatamente. Beleza, então a gente vai ver isso na prática. A gente vai ver bem visualmente essa parte aqui. Perfeito. E aqui a gente tem o Sprite Sheet, que ele é um mapa de quadros, dá para chamar assim, que é a imagem que você usa para colocar no motor gráfico que você vai usar, e ele vai ler isso aqui, vai cortar, ele não vai necessariamente cortar, porque isso não seria tão otimizado, mas ele só vai mapear quais quadros ele vai usar para fazer a sua animação. Então lá no motor você consegue escolher quais são os quadros que você vai usar e criar suas animações. Por exemplo, você pode criar animação de correr, e aí você vai escolher os quadrozinhos e vai fazer a sua animação de correr. Vai fazer a animação dele parado, vai escolher os quadros dele parado e colocar isso dentro do motor. E aí, baseado nos inputs que o jogador der, nas entradas, ele vai chamar ou a animação de correr, ou a animação de pular e de ficar parado, enfim. Legal. Então, esse é outro termo esquisito, né? Sprite Sheet, né? Então, como vocês estão vendo, é um mapa realmente, né? Com todos os sprites, né? A gente lembra que o sprite é uma imagem separada, uma pose? Então, aqui é como se fosse uma imagem com todas as poses juntas, né? E pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, ele sabe onde cada uma começa e termina, né? E ele consegue juntar isso de uma forma fluida, né? E para quem é um pouquinho mais ligado na tecnologia, aquilo ali do peso da eficiência, né? Então o computador renderiza, ele processa melhor uma imagem do que 30 imagens separadas, né? Sim, exatamente. E é aí também que deve entrar aquela questão da elegância, né? Porque se eu tiver um sprite sheet gigantesco, por mais que seja um arquivo só e ele processe mais rápido, ele vai processar melhor, né? De uma forma mais eficiente, se ele for mais bem preparado, mais bem selecionado, né? Isso, exatamente. Então, todos os conceitos são importantes, né, nessa junção. Sim. Muito legal. E aqui a gente tem dois tipos de animação. Um deles é o quadro por quadro, né, traduzindo, que é esse que a gente acabou de falar, que você vai ter para cada pose do jogador uma imagem, e aí você faz essa troca de imagens, o motor gráfico vai te ajudar, ele vai rodar todas aquelas imagens em sequência e vai dar essa sensação de movimento. Já tem outro tipo de animação, que é o modo esqueleto aqui, que você consegue mapear na mesma imagem pontos de articulação, onde você consegue mover e criar um clipe baseado nos movimentos que você fez. É muito usado na indústria de filmes, para filmes 2D também. E eu particularmente nunca usei esse modelo, eu sempre usei o quadro por quadro, mas também é muito interessante. Ele poupa muito tempo. Esse modelo, o nome técnico, tá? Em inglês é rigging, né? Mas é basicamente isso que o Gabriel falou, de mexer nas articulações, né? Então, se o seu boneco faz isso aqui, você não precisa mapear tudo, só o cotovelo e talvez isso aqui, a posição, né? Exatamente. Muito interessante. E você falou que é muito usado em 2D, de fato mas ele é muito mais utilizado em 3D, né? Porque no 3D você consegue controlar o esqueleto totalmente. Sim. Modelos 3D usam muito isso aqui. E no audiovisual, só para uma demo, né? Você falou quadro por quadro, no audiovisual a gente chama de quadro a quadro. Então é um outro nome que talvez vocês vejam por aí, tá? Perfeito. E aqui, da arte para a engine, que seria traduzido para motor, né? Motor gráfico. Motor de jogo, né? Motor de jogo, exatamente. Aqui vai ser, de fato, como a gente vai integrar esses quadros dentro do motor e organizar eles. Porque eles têm que ficar numa sequência lógica e de velocidade também. Então, a gente vai organizar eles bonitinho lá no motor e quando a gente quiser rodar, aí baseado nessa organização, a gente vai criar um clipe que ele vai ter um nome. Então, por exemplo, se eu vou criar a animação de correr, eu posso colocar lá, correr,
para essa animação e ele vai ficar salvo já e eu consigo usar ele em qualquer momento do jogo. E aí, baseado nas entradas do jogador, a gente consegue chamar essa ação de correr. Legal. E eles sempre vão ter a mesma duração, então se eu precisar, por exemplo, que ele faça uma pose um pouco mais longa, eu tenho que repetir o quadro? Como é que isso funciona dentro do jogo? Então, no motor que a gente vai usar hoje, que é a Godot, você consegue aumentar a duração de um frame específico, de um quadro específico. Então, se você tem ali um quadro que você quer meio que repetir ele, você pode aumentar a duração. Aí você pode botar tipo 2x, 3x para ele repetir tantas vezes que você quiser. Entendi, mas é uma particularidade da Godot, então vai depender de qual Sim. motor de jogos eu vou usar. Sim, vai depender. Alguns não têm, outros têm. Exatamente. Entendi. E aqui o cérebro da animação, que seria a máquina de estados. Que basicamente na Godot vai ser em código, porque ela não tem uma máquina de estados ali visual. Então, é como eu falei, as entradas do jogador vão decidir que tipo de animação ele vai chamar. Então, se ele correr, ele vai ter que chamar a animação de correr. E aí, para ele correr, ele tem que apertar um botão do teclado dele, e aí o motor vai interpretar isso e chamar o clipe que a gente criou anteriormente. Então, Legal. é baseado nessas entradas. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que eu esqueci. Continua falando, Beleza. depois eu vou lembrar. E aqui é basicamente o ecossistema completo, desde o material até estar de fato no jogo, que a gente pega o asset, que seria o recurso visual ali, seus quadros, seus sprite sheets, e a gente vai fazer um tratamento neles, então é aquele mapeamento lá do mapa de quadros. O sequenciamento é a criação do clipe, que a gente vai fazer dentro do motor gráfico, e o cérebro é basicamente esse motor gráfico atuando para intermediar qual animação vai rodar em qual momento, baseado na interatividade do jogador. Então esse é todo o ecossistema, desde do material mesmo, desde a parte artística ali, até o cérebro, que seria dentro do motor gráfico. Entendi. Então hoje a gente vai usar código. Hoje não tem para onde fugir. A gente vai ver a tela preta e é isso. É isso. Ótimo. Eu estava aguardando esse momento.